Boa tarde. Estamos aqui hoje, dia 24 de novembro de 2010, fechando o ciclo de debates sobre pensamento social e político brasileiro na Casa de Oliveira Viana, sobre a realização da FUNARJ, patrocínio da FUNARJ, apoio do Instituto de Sociologia do Rio de Janeiro, da TV Comunitária do Rio de Janeiro, que está fazendo a gravação nesse momento, para ser editada e transmitida em outro momento na grade da TV, para o Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Bem, hoje, fechando o ciclo, o professor Carlos Teixeira, Carlos Sávio Teixeira, foi meu colega no mestrado, na UF, nós fomos professores do Departamento de Ciência Política, ele é professor hoje, concursado do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, fez doutorado e também mestrado na USP sobre o pensamento de Mangabeira Unger e trabalhou com o próprio no Ministério, quando foi convidado pelo presidente Lula a exercer função ministerial. Hoje, então, o Sávio, que é um apaixonado crítico no momento sobre o Mangabeira Unger, que é um pensador que está nesse ciclo de debates que tem uma importância renomada no exterior, principalmente nos Estados Unidos, professor de Harvard, e ele tem uma interpretação original e peculiar sobre o Brasil. Suas obras são ainda, apesar de terem sido publicadas pela Boitempo Editorial, ainda são desconhecidas do público acadêmico brasileiro e, mais ainda, da população em geral. O Sávio, meu colega Sávio, meu amigo Sávio, vai aqui descortinar sobre o pensamento dele e nos trazer um pouco da convivência que ele teve quando esteve assessorando o ministro no governo Lula. Passar aqui a palavra ao meu amigo. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à Casa de Oliveira Viana o convite para estar aqui hoje neste evento. Agradecer ao professor Newton a mediação desse evento e também a oportunidade de compartilhar com ele a discussão das ideias de Mangabeira. E começar informando o meu tema e a organização dele. Quer dizer, o tema é o pensamento crítico após o marxismo. E a organização se dará em 4 partes. Eu vou primeiro fazer um conjunto de colocações introdutórias sobre o escopo da obra do professor Mangabeira Unger. Em segundo lugar, farei uma observação sobre o contexto intelectual em que essa obra se desenvolveu, rebelando-se contra as tendências dominantes das ciências sociais e das humanidades contemporâneas. Em terceiro lugar, falarei um pouco sobre a crítica mais consistente, em minha visão, acerca da interpretação que o professor Mangabeira faz dos 2 principais obstáculos ao desenvolvimento de uma perspectiva no âmbito das ciências sociais, de formulação institucional e programática, e, em quarto lugar, no último momento, finalizando, um esforço de enquadramento dessa perspectiva teórica universal à sua interpretação a respeito do Brasil. E, em particular, nesse quarto momento, como isso se traduziu no esforço de reconstrução e de imaginação institucional que ele teve à frente da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, quando atuou ao longo de 2 anos no governo Lula, no Ministério do governo Lula. Então,
Iniciando, eu gostaria também de registrar a satisfação de fazer essa intervenção na casa de Oliveira Viana, tendo em vista que, embora não seja um profundo conhecedor e especialista da obra dele, no que li com ela me identifiquei na medida em que ele, assim como Mangabeira, em seu tempo, foi um homem corajoso, capaz de dizer aquilo que era preciso se dizer e não o que se esperava que se dissesse. Acho que isso é uma marca de pensadores originais e comprometidos com o seu tempo e não com processos de disputa por lugar menor na história. Enfim, eu acho que o Oliveira Viana ocupa o espaço na intelectualidade brasileira que tem hoje por conta não só de suas ideias, mas de sua postura intelectual, sua disposição para o enfrentamento e a não contemporização, no sentido de adesão ao que hoje nós poderíamos chamar de politicamente correto. Quer dizer, foi um pensador original e ousado. Eu acho que isso o liga, inclusive, em alguma medida, ao pensamento do Mangabeira, que eu vou fazer um esforço de apresentar e interpretar a partir de agora. Então, a primeira parte de minha intervenção versa sobre aquilo que é o contexto mais geral de formulação da obra do professor Mangabeira. A obra de Mangabeira é uma rebelião contra as ciências sociais contemporâneas e é também uma tentativa de radicalizar uma forma nova de reflexão sobre o homem, a sociedade e a história. Ela parte de uma tese, a meu juízo, muito polêmica, mas muito pertinente. A tese é de que, embora o mundo contemporâneo, mundo em que ele atuou e atua intelectualmente e politicamente, como homem público, como homem de intervenção no debate e na esfera pública, não é caracterizado como a maioria dos intelectuais caracterizam, como marcado como tendo como seu maior problema a injustiça. Sem dúvida, o mundo contemporâneo é um mundo marcado por profundas injustiças, injustiças de todas as naturezas. Mas o maior problema, na ótica da teoria de Mangabeira, desse mundo contemporâneo, é a falta de imaginação dos meios com que superar essas injustiças. Esse é o grande problema do mundo contemporâneo. O principal problema do mundo contemporâneo é, portanto, um problema de natureza intelectual. A imaginação dos meios e dos recursos com que superar as gritantes desigualdades que marcam esse mundo. O pensamento contemporâneo é um pensamento desarmado para imaginar os meios com os quais superar as profundas desigualdades que marcam o pensamento. Então, portanto, é um pensamento que se dirige à ação, não é um pensamento meramente especulativo, interpretativo. É um pensamento que parte de uma interpretação a respeito dos problemas concretos com que a sua época se defronta, mas que aspira, a partir dessa interpretação, uma intervenção nesse mundo contemporâneo. Portanto, esse é o ponto, eu acho que central no que diz respeito à diferenciação do pensamento do Mangabeira em relação aos seus contemporâneos, especialmente no século XX. Esse pensamento do Mangabeira foi marcado, o esforço de construção dele, por três grandes influências. A primeira influência, e talvez mais discernível, seja a da metafísica clássica europeia, nas figuras especialmente de dois pensadores, Platão e Hegel. De Platão, a influência é, por assim dizer, negativa, na medida em que Mangabeira constrói em seu pensamento uma ética que é antiplatônica. A ética de Platão é baseada na ideia de que nós devemos, para nos tornarmos mais humanos atuando no mundo, devemos nos fechar contra esse mundo. Quer dizer, a ética do Mangabeira é uma ética oposta a essa. Quer dizer, nós devemos nos engajar o máximo nesse mundo. E esse engajamento só se dá por meio de um processo de desproteção, de tirar a couraça, de se expor às circunstâncias mais difíceis que a vida nos coloca, por meio dessa exposição ao processo de crescimento, de engrandecimento. Então, é somente colocando-se em situação de risco, por assim dizer, que o homem cresce, que o homem se engrandece. Portanto,
outros autores ao longo do pensamento ocidental e até mesmo fora do Ocidente também defenderam essa ideia. Mas há essa ideia ética, por assim dizer. Mangabeira, no plano de sua filosofia, associou uma outra ideia retirada do filósofo alemão Hegel, que é a ideia de que há em toda circunstância histórica uma dialética entre estrutura, instituições e ideias. Quer dizer, o mundo prático ele é mediado por um conjunto de instituições e de ideias que, em toda circunstância histórica, representa um conjunto de possibilidades de descontinuidade estrutural. Portanto, é uma ideia, como se sabe, contrária à ideia dominante da ciência moderna. A ideia é essa da ciência moderna que se baseia no conceito de evolução guiada por leis cegas de seleção natural. A tese que Mangabeira abraça, inspirada em Hegel, é uma tese baseada na ideia de transformação, na ideia de ruptura, na ideia de descontinuidade. Descontinuidade, ruptura essa é governada, portanto, pelo nível de amadurecimento e intensificação do debate sobre instituições e sobre as ideias que guiam essas instituições no plano da estrutura organizativa de cada sociedade. Uma outra grande influência sobre o pensamento de Mangabeira vem da teoria social clássica, especialmente os autores consagrados dessa tradição, Marx, Durkheim e Weber. Mangabeira interpreta essa tradição intelectual como dotada, dentre outras coisas, de três grandes ideias. A primeira dessas ideias é uma ideia, por assim dizer, metodológica. Esses autores, em seu conjunto, cada um à sua maneira, fizeram um esforço de superação da maneira de explicar o homem e a sociedade que havia sido dominante até o surgimento dessa teoria social clássica no século XIX. Uma outra ideia que ele encontra nesse conjunto de autores do século XIX e XX, que também marca de forma notável a sua trajetória intelectual, é a ideia de que esses autores buscaram, cada um também à sua maneira, construir como núcleo central explicativo de suas obras a definição daquilo que é o elemento central de toda a ordem social. Quer dizer, para esses autores, o que caracteriza uma ordem social é a existência de regras observadas pelos indivíduos que compõem essa sociedade. A maneira pela qual cada um desses autores interpreta as razões pelas quais os indivíduos obedecem às leis é uma forma de raciocínio sociológico que também influenciou a obra de Mangabeira. E a terceira grande influência eu identificaria naquilo que poderíamos chamar de modernismo tardio. Quer dizer, o conjunto de autores, especialmente ligados à área de cultura e da literatura, como Robert Musil, Kafka, James Joyce, Samuel Beckett, que produziram, na virada do século XIX para o século XX, uma nova ideia da identidade humana fundamental. Uma nova ideia da identidade humana fundamental que superava de forma substantiva a ideia cínica de natureza humana construída no século XVI e século XVII pelo pensamento social europeu. Então, no conjunto, essas três tendências, ou esses três estilos de reflexão, marcaram, a meu juízo, a construção biográfica do pensamento de Mangabeira Unger. E essa conjugação relativamente heterodoxa, né, de tradições intelectuais que tiveram influência sobre o pensamento de Mangabeira, pode, entretanto, ser identificada com um denominador comum, também muito discernível na obra do professor Mangabeira, que é aquilo que eu chamaria
de um núcleo central da ortodoxia ocidental, que é um conjunto de ideias que foram sendo desenvolvidas em direções as mais diversas, mas que tem como um núcleo a ideia cristã de que o homem se faz jogando-se contra o seu contexto. E nesse processo de envolvimento com o seu contexto, ele faz a si e refaz o mundo. Quer dizer, a ideia de transcendência e de resistência ao mundo. Quer dizer, essa ideia é, na minha interpretação, a ideia que está por trás da maneira como o pensamento de Mangabeira assimila essas três tradições intelectuais que mais o influenciaram. É por meio dessa forma de interpretar e assimilar a ortodoxia ocidental que ele metaboliza as três tradições intelectuais e passa a partir desse processo de, entre aspas, metabolização das três tradições, da metafísica clássica europeia na figura de Platão e Hegel, da teoria social clássica nas figuras de Marx, Durkheim e Weber, e do que eu chamei de modernismo tardio, autores como James Joyce, Kafka, Musil, Samuel Beckett, que Mangabeira propõe o início e as bases de seu construto intelectual. Construto esse que tem basicamente duas grandes ideias, ou dois grandes agregados de ideias. Uma delas é uma ideia teórica a respeito daquilo que é talvez o traço mais distintivo na interpretação do professor Mangabeira da evolução ou do desenvolvimento do pensamento social moderno. A ideia mais forte, a ideia mais poderosa dessa tradição iniciada provavelmente por Hobbes e que encontrou também talvez na obra de Marx o seu desenvolvimento maior, que é a ideia de que a sociedade é um artefato. A sociedade ela é produto da luta prática e ideológica dos homens e não resultado de imperativos funcionais, evolutivos e necessitários. Quer dizer, essa ideia de que a sociedade é um artefato, ela esteve presente, como eu disse anteriormente, de forma truncada em grande parte do pensamento social moderno. Ela está presente, por exemplo, num autor como Hobbes, que inicia a dissolução do direito natural. Está presente, por exemplo, num autor como Jean-Baptiste Vico, que afirmou em sua obra A Ciência Nova que se há uma verdade no mundo e que é verdade essa em que os homens podem acessá-la, é a de que eu posso conhecer o mundo porque o mundo foi feito pelos homens. Eu acho que essa realização da ideia de sociedade como artefato, ela encontra, entretanto, na obra de Marx a sua expressão mais acabada e desenvolvida, especialmente no que diz respeito à ideia de que a qualidade do trabalho humano, criadora e reconstrutora, é a expressão da ideia de sociedade como artefato. Então, do ponto de vista teórico, a adesão do professor Mangabeira, ou melhor dizendo, a incorporação em seu construto teórico dessa ideia de sociedade como artefato é talvez o aspecto mais discernível para se compreender a outra dimensão de seu pensamento, que é a dimensão que casa a explicação com a proposição. E nesse segundo momento, nesse segundo passo de sua construção intelectual, duas ideias são desenvolvidas de forma notável. A primeira dessas ideias é a ideia crítica, né, ao que ele identifica como sendo um traço notável do pensamento moderno e do pensamento contemporâneo, que é o fetichismo institucional e o fetichismo estrutural. O esforço de, ao se explicar uma determinada realidade ou uma determinada estrutura, se recorrer
a ideias abstratas, como, por exemplo, economia de mercado e democracia representativa, sem, entretanto, fazer as mediações entre essa ideia abstrata de economia de mercado ou de democracia representativa, por exemplo, com o conjunto extremamente detalhado, do ponto de vista jurídico e institucional, daquilo que dá carne e osso, realidade, à ideia abstrata de economia ou de democracia. O exemplo, talvez, mais notável, segundo a interpretação de Mangabeira, disso que ele chama de fetichismo institucional, esteja no conceito de capitalismo. O conceito de capitalismo é um conceito, tanto em sua vertente liberal como em sua vertente crítica de natureza marxista, que procura identificar um núcleo comum, uma identidade básica comum no sistema que é descrito como capitalista e, geralmente, nesse esforço de identificação daquilo que seria a base do regime capitalista, a maioria dos autores, a ideia de propriedade privada e a ideia de contrato como reguladora das relações sociais, esquecendo-se de um conjunto de aspectos que, por assim dizer, são o denominador incomum, quer dizer, a diferença, como, por exemplo, no que diz respeito às formas de organização corporativa, para dar um exemplo, ou as formas de organização da relação entre capital e trabalho, tema caro aqui ao Oliveira Viana, que diferenciam países como Japão, Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Uma tese cara a Marx em Um Capital, por exemplo, a de que países em níveis semelhantes de desenvolvimento tenderiam a ter uma renda média similar, é desautorizada em todos os momentos históricos da evolução do capitalismo e hoje por conta de que não se encontra empiricamente essa convergência. Muito ao contrário, se encontra uma discrepância entre países com o mesmo nível de desenvolvimento. Como é que se explica isso? Se explica por conta da adoção de instituições distintas, diferentes. Quer dizer, o resultado dessas diferenças é político, é institucional, é de escolhas, e não de uma lógica intrínseca ao desenvolvimento dessa, da natureza dessa ordem social chamada de capitalismo. Então, eu acho que, em grandes linhas, esse é o conjunto básico de ideias mais originais que marcam o desenvolvimento da obra desse filósofo brasileiro radicado na Academia dos Estados Unidos. Então, passo agora ao segundo passo de minha intervenção, que é o esforço de localizar as três tendências dominantes no mundo contemporâneo, contra a qual, de forma explícita, a obra de Mangabeira se rebela, no sentido daquilo que eu fiz referência no início da minha intervenção. Como eu falei, para o Mangabeira, o maior problema do mundo contemporâneo não é a injustiça que prolifera e marca este mundo contemporâneo. Sem dúvida nenhuma, um mundo altamente injusto. Mas o maior problema do mundo contemporâneo é a dificuldade de se encontrar no pensamento os instrumentos e os meios com que imaginar a superação dessa desigualdade. Por que essa circunstância? Porque o pensamento está desarmado para reconstruir o mundo. Três tendências marcam o pensamento contemporâneo. Essas três tendências, aparentemente, são contraditórias entre si, lutam entre si. Mas, na verdade, a tese que vou defender aqui é de que elas são aliadas entre si. A primeira dessas tendências é a racionalização. A disciplina que mais notavelmente expressa essa tendência é a economia. Mas não é apenas a economia que evidencia esse esforço de racionalização. A ideia de racionalização é uma espécie de hegelianismo de direita. Quer dizer, a pretexto de explicar como as coisas são
você naturaliza esse mundo. A ideia básica é de que o mundo não pode ser transformado, mas o mundo pode ser racionalizado. O mundo pode ser um exemplo muito característico desse tipo de análise no plano da economia, mas que se empresta a outros ramos, como a própria ciências sociais e a ciência política, é a análise das políticas sociais informadas por essa ideia da racionalização. A tese básica é a seguinte: o mundo não pode ser mudado, as coisas são como são. Então, peguemos um caso concreto. A capacidade do Estado, nas diferentes sociedades, de agir em prol da redução das desigualdades estruturais. Quer dizer, o argumento sempre é: o Estado contemporâneo passa por uma crise fiscal, há poucos recursos, e, portanto, você tem que elencar, por uma espécie de fila de necessidade, os mais necessitados, para que esses mais necessitados sejam atendidos pelo Estado, por ordem de prioridade, por ordem de pobreza. E focar, portanto, as políticas sociais nesses mais pobres, tendo em vista que não há recursos para atender universalmente a todos que necessitam, em escala diferenciada, desse atendimento do Estado nas suas mais diversas políticas sociais e políticas públicas, certo? Portanto, é um exemplo dessa ideia de racionalização, cujo corolário é a ideia de que não pode haver transformação, o mundo não pode ser mudado, mas o mundo pode ser racionalizado, numa espécie de reinvenção do cientificismo conservador do século XIX. Como eu falei, uma espécie de hegelianismo de direita. Quer dizer, a ideia política mais notável dessa tendência chamada de racionalizadora é a ideia de que os esforços de transformação da estrutura que gera o fundo causal das desigualdades e dos problemas contemporâneos é um esforço inócuo e perigoso, na medida em que desperdiça as possibilidades de ataque concreto por meio da focalização. Portanto, é uma tendência que se desarma completamente para tentar reconstruir as estruturas que geram esse conjunto de injustiças que todos reconhecem, pelo menos superficialmente, a caracterizar o mundo contemporâneo. A segunda tendência de pensamento dominante nas ciências sociais e, de maneira geral, nas humanidades contemporâneas é a humanização. O mundo também não pode ser transformado, mas o mundo pode ser humanizado. As disciplinas que mais notavelmente desenvolvem esse raciocínio são a teoria jurídica e a filosofia política. Segundo esse raciocínio, o mundo concreto é abandonado às ciências duras da racionalização e a tarefa da formulação normativa daqueles que cuidam de tentar amenizar os efeitos desigualizadores da ordem social, do mercado e da sua maneira de organização, seria esse esforço espiritualizante por meio de políticas públicas que atenuem as desigualdades do mercado. Também um pensamento desarmado para a reconstrução. E a terceira tendência dominante no mundo contemporâneo é o que nós poderíamos chamar de fuga ou escape. Quer dizer, o mundo concreto das grandes instituições também é abandonado às ciências hard, às ciências duras, especialmente a economia, e a subjetividade ganha ascendência. Quer dizer, a política esfria, o mundo público entra em declínio e a subjetividade, o mundo privado entra em relevo. Quer dizer, a equação muito feliz descrita pelo sociólogo Perry Anderson é essa. Quer dizer, a política esfria e a subjetividade esquenta. E a subjetividade embarca numa montanha russa de aventuras desconectadas, essas aventuras, do mundo
mundo concreto das grandes instituições que contam e que geram esse conjunto de iniquidades e desigualdades em nome da qual você embarca numa subjetividade para se rebelar ou se afastar desse mundo real das grandes instituições. Então, esse é o pano de fundo contra o qual a obra do professor Mangabeira se rebela. O importante, a meu juízo, é compreender como que, no curso do século XX, essas três tendências ascenderam, três tendências extremamente regressivas do ponto de vista não só explicativo, mas do ponto de vista de sua inspiração, conseguiram ascender ao primeiro plano do pensamento contemporâneo e ser ser as tendências que influenciam as tomadas de decisões no que diz respeito às principais políticas públicas no mundo contemporâneo. Qual a razão que levou à emergência e à ascendência dessas tendências de pensamento ao primeiro plano das ciências sociais? A razão, na perspectiva do Mangabeira, é o progressivo descrédito da tradição intelectual que até então, a virada do século XIX e início do século XX, mais gozou de prestígio junto ao pensamento ocidental, que foi a tradição que ele designa como a teoria social de estrutura profunda, que é compartilhada essa teoria social de estrutura profunda, tanto pelo Weber, Durkheim, como pelo Marx, mas que encontrou em Marx o seu desenvolvimento mais conspícuo e notável. Essa teoria social de estrutura profunda tem três movimentos básicos e recorrentes. E quando falo dessa teoria social de estrutura profunda e do marxismo como expressão dela, estou falando da terceira parte de minha argumentação. E quais são os três movimentos teóricos recorrentes da teoria social de estrutura profunda? O primeiro desses movimentos é o esforço de, em toda circunstância histórica, realizar a distinção entre a estrutura e a rotina formada por essa estrutura. Em toda circunstância histórica, esses autores, cada um à sua maneira, uns de forma mais rica, outros de forma menos rica, identifica essa estrutura formadora das rotinas básicas da vida social. E que, portanto, essa dialética entre estrutura e rotina é o espaço onde podem ocorrer as mudanças, podem ocorrer as descontinuidades estruturais. Então, esse é o primeiro movimento teórico recorrente, discernível, da teoria social de estrutura profunda. O segundo movimento, acoplado a esse primeiro movimento, é o de que os sistemas institucionais em que se desenvolve essa dialética entre estrutura e rotina seriam supostamente indivisíveis, como no conceito de capitalismo, ou no conceito de feudalismo, ou no conceito de socialismo. A implicação prática dessa segunda ideia é de que a possibilidade de mudança para valer só ocorre quando há substituição sistêmica de um modo de organização, de um sistema institucional indivisível, por exemplo, o feudalismo, por outro, o capitalismo. Tudo mais que ocorre no interior da ordem institucional indivisível é uma espécie de reforma humanizante ou humanizadora da estrutura existente. Portanto, a ideia mais notável no que diz respeito a esse ponto é a ideia de revolução desenvolvida na obra de Karl Marx, que é, sem dúvida nenhuma, por isso o autor mais notável dessa tradição intelectual, no que diz respeito à apresentação da teoria social de estrutura profunda. E o terceiro movimento teórico é também recorrível e discernível a ideia de que esses sistemas institucionais indivisíveis seriam supostamente movidos por leis tendenciais de evolução social. Uma espécie de compulsão
que geraria os processos dentro dos quais ocorreriam as mudanças. Por exemplo, no caso mais notável, que é a descrição de Marx de como o capitalismo supostamente chegaria a suas encruzilhadas e as suas superações, que é a ideia de que o que gera o colapso do sistema capitalista é o desenvolvimento máximo das forças produtivas. Quer dizer, é uma explicação em alguma medida funcionalista. Quer dizer, a consequência opera como causa. O desenvolvimento máximo das forças produtivas é a causa do colapso da organização sistêmica. Então, essas três ideias, em conjunto, formam isso que eu estou, chancelado pelo Mangabeira, definindo como a teoria social de estrutura profunda. Essa teoria social de estrutura profunda, ela tem, portanto, três movimentos. Para o Mangabeira, o primeiro movimento deve ser resgatado dessa tradição como um esforço de elaboração de uma teoria social reconstrutiva. A ideia de que, em toda circunstância histórica, há uma distinção entre estrutura e rotina. E as outras duas ideias devem ser descartadas como ideias que, em alguma medida, a ideia de que toda a sociedade é um sistema institucional indivisível e de que esse sistema institucional indivisível é governado por lei tendenciais de evolução. Essas duas ideias devem ser descartadas porque elas só negam o impulso transformador da primeira ideia da teoria social de estrutura profunda. E mais, devem ser descartadas porque o desenvolvimento do conhecimento científico, especialmente na teoria historiográfica, foi cada vez mais tornando essas ideias inverossímeis. E ao tornar o avanço do conhecimento científico, e em particular do avanço historiográfico ao longo do século XX, ao minar as crenças e as bases, por assim dizer, intelectuais dessas crenças fundadas na teoria social de estrutura profunda, gerou um clima e a atmosfera intelectual para a emergência das três tendências a que eu me referi há pouco: a racionalização, a humanização e o escape, como formas de reação a esse contexto intelectual em que é soterrado como um conjunto de determinismos impossíveis de serem empiricamente sustentados, se joga fora a ideia de pensar a sociedade de forma totalizada e não fragmentada, como essas tendências acabam recorrentemente praticando as suas formas de explicação. E, ao se perder a dimensão explicativa, por assim dizer, totalizadora do fenômeno a que se dedica a compreensão as ciências sociais, se perde também a possibilidade de imaginar a reconstrução desse objeto. E daí o ponto central, em minha interpretação, daquilo que é a crítica nuclear da obra do Mangabeira e o seu ânimo principal no que diz respeito às tendências modernas e contemporâneas de pensamento, que é o seu completo desarmamento para imaginar os meios, os recursos intelectuais com que superar o quadro de desigualdade que caracteriza a sociedade, de injustiça que caracteriza a sociedade contemporânea. Esse conjunto, portanto, de ideias, esse projeto intelectual, essa família de ideias que foi construída a partir dos anos 70 pelo Mangabeira e que ainda constitui uma obra em progress, uma obra em aberto, né? É um autor vivo e muito ativo, por uma espécie de acidente biográfico, tem uma relação muito forte, e aí eu passo para a minha quarta
parte da intervenção, que é o Brasil, a sua interpretação do Brasil, ela tem uma ligação, dizia, muito forte com a sociedade brasileira, por conta do Mangabeira de ser brasileiro, né, e de ter uma vinculação afetiva muito grande com a nossa sociedade. Quem o conhece, quem o já viu, né, pode constatar que ele carrega um sotaque muito forte por conta de sua educação nos Estados Unidos. O que ele sempre, quando questionado em relação a esse sotaque, responde que, ao contrário da maioria de seus concidadãos brasileiros, ele tem sotaque na palavra e não no pensamento. Ensejando, portanto, que todo esse esforço de construção teórica que eu, sumária e resumidamente, me esforcei por fazer agora, tem como uma de suas inspirações a sociedade brasileira e a realidade que ele, desde a mais tenra idade, conviveu com ela na medida em que alternou a sua educação nos Estados Unidos e no Brasil. O professor Mangabeira nasceu no Brasil e, com 2 anos de idade, foi levado, junto com sua irmã, por sua família, formada por uma brasileira, a poetisa e jornalista Dila Mangabeira Unger, filha do político Otávio Mangabeira Unger, e de seu pai, um alemão naturalizado norte-americano, para os Estados Unidos. Então, ele nasceu aqui e foi levado com 2 anos de idade para os Estados Unidos. E lá residiu até a morte do pai, quando ele tinha 12 anos de idade. A partir dos 13 anos, regressou ao Brasil e aqui concluiu o que na época era o ensino secundário e depois ingressou também aqui no Brasil na universidade, formando-se em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao concluir sua faculdade, voltou aos Estados Unidos para realizar os seus estudos de pós-graduação, tendo 1 ano após ingressado nesse conjunto de estudos de pós-graduação na Universidade de Harvard, foi convidado para se tornar, muito jovem ainda, com 22 anos de idade, membro do ilustre corpo docente da Harvard Law School, uma das mais prestigiosas instituições de ensino dos Estados Unidos. Então, iniciou sua carreira acadêmica nos Estados Unidos muito jovem e alcançou também muito jovem, aos 27 anos de idade, 5 anos depois, o cume, o máximo da carreira acadêmica nos Estados Unidos, tornando-se professor vitalício aos 27 anos. E como eu dizia, todo esse engajamento teórico nos Estados Unidos teve como, sustento eu, motivação e inspiração a realidade que ele pôde de muito perto presenciar aqui no Brasil, no período em que aqui residiu e aqui esteve quando morava nos Estados Unidos. E qual é, basicamente, a visão do Mangabeira a respeito da sociedade brasileira? Para o Mangabeira, a sociedade brasileira é uma sociedade, antes de mais nada, profundamente dual, marcada por um contraste fundante e decisivo, que muitas vezes um conjunto de categorias disponíveis nas ciências sociais de maneira geral e no pensamento sociopolítico brasileiro não é capaz de alcançar em toda a sua intensidade e profundidade. Categorias, por exemplo, como moderno e tradicional, realidade semi-feudal, realidade capitalista, o dualismo a que o Mangabeira faz referência, escapa a essas categorias por conta da relação extremamente fluida entre 2 Brasis, por assim dizer, ou 2 mundos sociais que constituem o Brasil. Esses 2 mundos seriam separados pela forma como cada um deles tem acesso a 5 esferas de relacionamento agregado.
capital, capacitação, tecnologia, mercado e o Estado. Tem um Brasil, o Brasil organizado, tem acesso a todos esses conjuntos agregados regulados por instituições. E um outro Brasil que ou tem acesso extremamente precário ou não tem acesso a esse conjunto básico de relações informadas por esse agregado. Esse é o fundo causal da estrutura social brasileira e o grande desafio a ser superado. Do ponto de vista econômico, esse dualismo se expressa de forma mais notável ao longo do processo de modernização da economia brasileira no século XX, pela construção de uma vanguarda econômica relativamente dissociada de uma retaguarda econômica. Quer dizer, essa vanguarda econômica é construída no Sudeste brasileiro em meados do século XX e tem como núcleo principal o Fordismo industrial. Quer dizer, um Fordismo já tardio nesse período, mas que não constrói vínculos orgânicos com a retaguarda produtiva que fica incapaz de se relacionar com essa retaguarda, com essa vanguarda. Então, a tarefa central do Estado brasileiro, na perspectiva de Mangabeira, é ser capaz de superar o dualismo. Mas o que todo o pensamento econômico e social dominante no Brasil, segundo Mangabeira, propõe como receita em relação a esse dualismo é a reinvenção do dualismo, a sua atualização ou a sua apenas atenuação. Nunca um esforço de superação por meio da reconstrução das instituições que formam e dão base à estrutura da sociedade brasileira. Vamos pegar um caso concreto que o Mangabeira reflete, que foi objeto de ação em termos de formulação programática e peça legislativa à frente da Secretaria de Assuntos Estratégicos e que, em alguma medida, diz respeito muito proximamente às reflexões elaboradas por Oliveira Viana. A relação entre capital e trabalho, as relações institucionais entre capital e trabalho. Quer dizer, o Brasil construiu o arcabouço institucional jurídico da relação capital-trabalho no período de Vargas e jamais, desde então, reformou esse modelo de relação capital-trabalho. Esse modelo de relação capital-trabalho foi criado por Vargas com um objetivo muito explícito. Objetivo esse que foi cumprido parcialmente. Mas nesse objetivo nunca se contemplou a ideia, por exemplo, de integração de toda a classe trabalhadora no âmbito do Estado, ou da proteção social do Estado, do direito do trabalho. A maioria dos trabalhadores e de seus representantes políticos, sindicatos e partidos, corretamente interpretam isso como um eufemismo para a corrosão dos direitos que ainda são reminiscentes do período de Vargas. Corretamente. E apresentam, esses trabalhadores e seus representantes, um outro discurso, o discurso do direito adquirido, que se é útil para resolver o problema dos 50% que estão dentro, não resolve o problema de quem está fora. Se até hoje esse modelo não foi capaz de incorporar, qual a razão que temos para imaginar que a partir de agora ele vai incorporar? Então, somente por um conjunto integrado de propostas de reformulação e reconstrução institucional dessa relação capital-trabalho é possível ir em direção à incorporação desses 50% dos trabalhadores brasileiros que vivem na informalidade, vegetando
num pântano de completa ausência de direitos. Estou dando só um exemplo dentro de inúmeros outros exemplos com os quais a obra do Mangabeira se propõe a interpretar e a atuar na realidade brasileira. Um outro tema... Quanto tempo ainda tem? Tá. Um outro tema que se empresta também com notável precisão para se investigar como o pensamento do Mangabeira, esse esforço de imaginação e de reconstrução institucional encara a realidade brasileira, diz respeito ao problema das políticas sociais, tão em voga agora, inclusive, por conta do período eleitoral e por conta da importância que as políticas sociais tiveram no desiderato das eleições presidenciais. O principal programa das políticas sociais brasileiras é o Bolsa Família, um programa de transferência de renda muito bem sucedido na maioria dos países em que foi adotado e muito bem sucedido também no Brasil. Qual é a interpretação que o Mangabeira dá a esse programa? Esse programa ele tem duas importâncias que devem ser destacadas. Uma moral, na medida em que, pela primeira vez, o Estado brasileiro olha de forma organizada e sistemática para um conjunto da população que foi secularmente abandonada. Aquilo que o professor Gessé Souza teve aqui chama de a ralé brasileira. Pessoas que não conseguiam nem ser visualizadas pela sociedade brasileira. E o mérito moral do governo Lula ao adotar essas políticas foi justamente de tornar visíveis esse contingente enorme da população brasileira. Então, do ponto de vista moral, isso é absolutamente saudável e deve ser aplaudido disso, Mangabeira. E, do ponto de vista econômico, isso também, evidentemente, que tem um impacto, embora na interpretação do Mangabeira muito menor do que muitos dos que aprovam essas políticas de transferência imaginam, certo? Na medida em que isso, na verdade, não consegue, na perspectiva dele, se ligar a um projeto de reconstrução da lógica econômica a partir do qual essa política social compensatória é adotada. Portanto, qual é a tese básica dele a respeito da política social de transferência tipo Bolsa Família? Ela é oportuna, porém é insuficiente. E aí entra uma questão, talvez, a meu juízo, mais sofisticada colocada por ele no debate sobre as políticas sociais, que é justamente o público, a diferenciação do público a que deve se destinar as políticas sociais. Quer dizer, você tem no Brasil, nos últimos 10 anos, um contingente, um grupo social que teve, relativamente, evidentemente, um aumento de renda maior, que é um grupo que está acima do contingente de beneficiários de programa de transferência e está abaixo da pequena burguesia empreendedora. Aquilo que o professor Mangabeira chama de os batalhadores brasileiros. Aquelas pessoas que, muitas vezes, têm 2 ou 3 empregos, na maioria das vezes informais, e que estuda à noite, e que consegue, por meio quase que de um milagre, se autorresgatar. E que teve, nos últimos 10 a 15 anos, é o grupo que teve relativamente um maior aumento de renda, independente dos programas de transferência. A essas pessoas, as políticas sociais não oferecem praticamente nada. Praticamente nada. Nem no mundo, esse contingente de pessoas se subdivide também em 2 grupos. Os empreendedores, pequenos empreendedores e os trabalhadores. Nessas 2 camadas de empreendedores e de trabalhadores, ambos batalhadores, o Estado brasileiro não oferece nenhum tipo de assistência. Aos trabalhadores, em sua grande maioria, estão na informalidade, desprotegidos completamente. E os empreendedores estão
sem acesso a crédito, sem acesso à tecnologia, sem acesso a mercado, sem acesso à capacitação, sem acesso a nada. A tese do Mangabeira é de que a grande revolução de Vargas foi ter aliado o Estado aos setores organizados da sociedade brasileira, em meados do século passado. A grande revolução hoje da sociedade brasileira seria o Estado brasileiro aliar-se a esses setores dos batalhadores brasileiros e dar recursos e acessos a esse universo de pessoas. E, com isso, ligar o social no econômico, o econômico no social. E não o apartheid que ainda hoje marca as políticas sociais no Brasil e no mundo inteiro, dentro da lógica da humanização que ele critica, como uma das tendências centrais do pensamento contemporâneo. Qual é essa lógica? O mundo econômico gera os seus excedentes, tanto do ponto de vista produtivo, como do ponto de vista do resíduo daqueles que não ociosos, que não conseguem participar desse mundo produtivo. A tarefa do Estado seria compensar esse resíduo ocioso por meio de uma espécie de administração da pobreza, que, evidentemente, do ponto de vista moral, no caso brasileiro especificamente, só pode ser louvado na medida em que essa classe de pessoas foi secularmente abandonada. Mas isso é insuficiente, na medida em que continua separado dois mundos. O dualismo que marca aquilo que ele caracteriza como traço central da sociedade brasileira é reproduzido nessa lógica e não enfrentado no sentido de sua superação. Então, eu dou dois exemplos concretos e que são temas vitais do debate sério, maduro, adulto da sociedade brasileira contemporânea e que nós precisamos enfrentar se de fato quisermos construir uma sociedade, uma civilização com níveis de cidadania que nos permita alcançar um padrão de sociabilidade onde esses episódios como o que estamos assistindo hoje, no dia 24 de novembro, no Rio de Janeiro, não aconteçam. Então, eu concluo com duas observações sobre a relação do pensamento da obra teórica do Mangabeira com o Brasil. A primeira delas é a de que parece que o Mangabeira leva a sério e as últimas consequências a advertência de Max Weber, para quem as grandes contribuições da civilização vêm geralmente da periferia do sistema e não do centro. Vem da Palestina e não de Roma. E, portanto, nesse sentido, o Brasil pode dar um exemplo para a humanidade sedenta de projetos de transformação. O Brasil é um palco privilegiado para realizar essas mudanças preconizadas pelo pensamento do Mangabeira. Por quê? Porque, segundo ele, o Brasil tem, se o dualismo é, do ponto de vista estrutural, o nosso maior problema, do ponto de vista institucional e ideológico, o nosso maior problema é o contraste entre a vitalidade que marca e caracteriza a sociedade brasileira e a camisa de força de instituições emprestadas, importadas, que organizam e que a vida social, tentam organizar a vida social e bloqueiam essa vitalidade. E o segundo ponto dessa minha conclusão, a respeito da ligação entre o pensamento geral do Mangabeira e a realidade, e a sua interpretação acerca da realidade brasileira e de suas oportunidades, é de que uma ortodoxia universal, como a que marca hoje, do ponto de vista programático, o mundo globalizado,
só pode ser combatido por uma ortodoxia, por uma alternativa também universal. E que essa alternativa universal se beneficia de uma circunstância histórica muito peculiar e muito particular. A convergência analógica dos problemas básicos enfrentados pelos países do centro e da periferia. As alternativas que ele propõe para a reconstrução institucional da economia e do Estado brasileiro não são distintas das alternativas que ele propõe para a reorganização da economia e da produção dos Estados Unidos e da Europa e do Estado na Europa e nos Estados Unidos. Chegou a hora, digo eu, de nós discutirmos no pensamento brasileiro sem o complexo de inferioridade que tem marcado como um traço distintivo a intelectualidade brasileira, os destinos do país. E para isso é preciso fazer com que o pensamento nas ciências sociais não opere como polícia. As ciências sociais hoje é uma espécie de polícia do pensamento, no sentido das alternativas. A tarefa das ciências sociais é agir como se o intelecto tivesse em armas. Pegar em armas. Essa é a tarefa das ciências sociais. Armas intelectuais. Né? Reagir, rebelar-se contra esse estado, por assim dizer, policial em que se encontra o pensamento. O pensamento contemporâneo é para tampar o caldeirão. A tarefa, segundo Mangabeira, do pensamento de fato reconstrutor é tirar a tampa do caldeirão e ver o que tem lá dentro, e enfrentar, propor, dialogar com confiança e com abertura na busca de alternativas. Eu acho que, em linhas gerais, seria esse conjunto de reflexões para a gente discutir um pouco mais sobre o pensamento do Mangabeira. Professor Sávio, né? Essa parte final é extremamente provocativa, né, do pensamento do professor Mangabeira Unger. Ele coloca com originalidade as questões que estão em curso na nossa sociedade. E eu vou me utilizar do espaço para estabelecer um debate. Eu estava aqui me coçando, inquieto com a proposta do professor Mangabeira Unger, quando está falando da relação capital e trabalho, e ele muda a lógica, pelo menos do ponto de vista marxista, de Karl Marx, né? Não talvez marxista, mas de Karl Marx, em que as mudanças viriam pelo centro, o centro mais avançado das forças produtivas, né? E nós vimos no processo histórico do século XX que as mudanças vieram da periferia, justamente da velha Rússia, que se transformou na União Soviética, e não deixou de ser também da América, hoje a Ásia, que era ainda há pouco uma periferia, é uma relação recente de 15, 20 anos, né? Você tem a China incorporada como os tigres asiáticos da década de 70 para cá. Então você tem toda uma periferia, a expansão do capitalismo e essa periferia engolfando o centro hoje, né? A questão da China é particularmente notável, e temos ainda a Índia entrando nesse processo, que o professor me viu debatendo recentemente nos debates da nossa instituição, né? O professor Sávio, eu queria colocar algumas coisas. O pensamento do professor Mangabeira Unger, e extremamente, ele pelo menos, como diria, ele identifica isso que, do meu ponto de vista, eu sou presidente do Sindicato dos Sociólogos, uma entidade de representação sindical que passa pelos trabalhadores liberais que hoje estão informalizados,
e que essa informalização que estamos tecendo aqui, identificando, não é uma informalização de baixa classe social, ela passa por vários setores das classes sociais no Brasil, inclusive das altas, um manager, um headhunter, hoje pode se colocar também de uma maneira informal, por contrato, às vezes temporários, né? Cada vez temos na... É interessante que outros professores estão identificando que os setores os profissionais mais qualificados do mercado, chamado mercado de trabalho, estão cada vez mais fora do mercado institucionalizado. Eles não têm um espaço institucional para o desenvolvimento dessas capacidades intelectuais, produtivas, laborais desses trabalhadores. Então, cada vez mais esses profissionais ficam à margem do processo formal da produção, da relação capital e trabalho. E o que o governo Lula desenvolveu, e eu acho que o professor colocou com bastante propriedade, é um resgate moral que vem desde a escravidão. Nós temos os invisíveis que se tornam visíveis no processo social brasileiro, mas eles não se tornam visíveis para o setor produtivo. Você tem um descarte ainda do processo produtivo, uma ociosidade, um exército de reserva que não é reabsorvido pelas políticas públicas no nosso país. Como o velho Oliveira Viana falava, havia necessidade de se recriar, de imaginar novas instituições que não fossem cópias dos velhos modelos dos países centrais. A possibilidade do Brasil, que inaugura esse debate, Mangabeira Unger colocava que se nós não recriarmos as nossas, Oliveira Viana falava, que não recriarmos com imaginação as nossas instituições, estaremos fadados a ser sempre periferia da periferia. E nunca entrarmos numa lógica criativa que dá potencialidade de um país como o Brasil. O professor Mécio Gomes colocou muito bem o Darcy Ribeiro, dizendo que o Brasil poderia se tornar, e uma referência mundial com um processo civilizatório próprio. Eu acho que o professor Mangabeira Unger aponta nessa saída como é que esse processo civilizatório poderia se dar com a absorção, com uma recriação, com uma integração dessa potencialidade desses trabalhadores, desses batalhadores do dia a dia, né? Que estão a nossos olhos e fora do sistema de mercado, fora do sistema institucional. Não temos instituições colocadas. Enquanto você tem um profissional serviço público, que é aposentado ainda recentemente com aposentadoria integral, você tem o trabalhador formal na aposentadoria hoje precarizado ainda, mas e esses que nem estão dentro de uma ótica de aposentadoria? Nós vemos, eu sou professor em São Gonçalo e moro em Niterói, como o professor Sávio também mora. E eu fico surpreso quando saio de São Gonçalo depois das 10 horas da faculdade e como é que a sociedade ainda é viva. A atividade nas praças, a articulação social que tem dentro de São Gonçalo. E como é que você vê em cada rua uma série de pequenos negócios que são vivos e dinâmicos dentro da sociedade de São Gonçalo. No entanto, nós temos um município em que as estruturas sociais e institucionais não suportam e não dão acolhida para que esse potencial vivo de trabalho possa crescer. Então, o batalhador está sozinho. Se o país não incorporar esse batalhador, como é que nós temos uma massa de uma sociedade que fica perdida no elo do próprio capitalismo, que fica engolido, descartado desse processo, né? Eu queria que o professor Sávio desse um pouco de ênfase. Na Secretaria de Estudos Estratégicos, foi possível algum projeto ser implementado nesse sentido? Eu assisti à exposição do herdeiro da cadeira, o professor Samuel Pinheiro Guimarães, em que pensa o Brasil nos 50 anos, mas ele pensa o Brasil nos 50 anos no sentido de que o capitalismo não vai mudar, que essa ordem não irá mudar, do ponto de vista que o socialismo não irá avançar, além do que já foi colocado, talvez venha até a regredir,
e que entra num processo da periferia para o centro de assumir as próprias instituições dos países centrais reproduzidas dentro do nosso país. Eu fiquei, até me atrevo a dizer, um pouco decepcionado com o professor Samuel Pinheiro Guimarães em colocar a construção da periferia para o centro, sem ter uma análise que nós estamos aqui com os intérpretes abordando sobre a realidade brasileira. Foram várias questões, né? Eu vou fazer um esforço de síntese de todas elas e tentar respondê-las de forma sintética e integrada. Esse último ponto que você falou, ele é muito útil na perspectiva do Mangabeira para se compreender o resíduo político da atuação do Estado brasileiro como resultado das ideias dominantes no país. Quer dizer, a tese do Mangabeira é de que o pensamento dominante no Brasil e em toda a América Latina é governado por uma tendência fatalista de interpretar a relação centro e periferia como uma máquina de produção de uma lógica de expoliação, tese de imperialismo, colonialismo universal, que se reproduziria automaticamente. A tese do Mangabeira é de que essa ideologia supostamente crítica, na verdade, ela torna-se um instrumento fatalista de reprodução da ordem social, que é o que você acabou de fazer referência agora, na medida em que desacredita. Eu vou falar sem rodeios, quer dizer, vamos pegar o caso da teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso. O que é a teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso para o Mangabeira Unger? É a teoria da fraqueza nacional. O Brasil não tem condições de autonomamente iniciar uma dinâmica de reconstrução e desenvolvimento do seu caminho nacional, por um conjunto de limitações, segundo essa teoria. Inclusive, nesse sentido, o Fernando Henrique foi extremamente coerente quando esteve à frente do Estado brasileiro. Quer dizer, ele, na verdade, ele realizou e atualizou a sua teoria da dependência. Quer dizer, essa teoria da dependência tinha um charminho crítico lá nos anos 60 e 70 contra o regime militar, e nos anos 90 ela acabou tendo uma profecia que se autocumpriu, na verdade. Então, esse é um modelo, eu acho, paradigmático da crítica que você estava fazendo à maneira como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que tem os seus méritos e suas qualidades, evidentemente, mas que eu compartilho com você, tem, a meu juízo, uma interpretação também fatalista, com uma intenção crítica, mas com um resultado extremamente fatalista, e que resulta numa lógica de racionalização, de humanização ou de escape, no sentido que eu fiz referência anteriormente, já que não enfrenta de forma a imaginar a reconstrução das instituições que caracterizam a nossa sociedade para atender aos desafios concretos, não abstratos, como nós estamos discutindo aqui, a questão da política social, com um elemento capacitador, além do elemento assistencial necessário, sem sombra de dúvida, que as pessoas estão morrendo de fome. Você vai deixar elas morrer de fome ou vai assisti-la? Dar a mão a ela? Claro que vai dar a mão a ela, mas isso é insuficiente. A administração da pobreza é insuficiente. É necessário, porém insuficiente. Então, você vai discutir a próxima etapa das políticas sociais de transferência, dando a elas um caráter mais capacitador, escolhendo esse universo de batalhadores como o beneficiário agora principal. Esses são temas concretos. Você vai reformular a legislação trabalhista que caracteriza a relação entre capital e trabalho no Brasil. O que nós nunca fizemos para incluir 50% da força de trabalho, ou parte dela, pelo menos, que está fora,
Ou você vai dar isso como um dado da realidade natural e necessário? Não tem como mudar. Fatalista. Fatalista. Quer dizer, você vai continuar aceitando que o Estado brasileiro não tenha conseguido sequer cumprir, em matéria de gestão pública, a tarefa do século XIX, que é construir uma burocracia eficiente e profissional. O Brasil não conseguiu concluir essa obra do século XIX ainda. E nós já estamos no século XXI. Quer dizer, embora, evidentemente, que o Estado brasileiro tenha ilhas de excelência profissional e burocrática. O Itamaraty mesmo é um desses espaços, a Receita Federal, o Banco do Brasil. Existem várias ilhas, mas isso tem que ser universalizado para a prática burocrática nossa. Ao passo em que se universaliza isso, se realiza essa obra do século XIX, nós precisamos fazer a obra do século XX em termos de gestão, que é o quê? A transposição mediada, evidentemente, das técnicas mais avançadas de gestão do universo privado para o universo público, para o Estado, que, de forma confusa e relativamente mal sucedida, o ministro Bresser Pereira tentou fazer no governo Fernando Henrique, mas envenenado pelo conjunto da obra do governo Fernando Henrique, acabou não sendo capaz. Ele teve problema de comunicação, mas também, enfim, aquilo ficou uma coisa intoxicada por aquele contexto todo, não conseguiu avançar. Mas a ideia era essa, tentar criar carreiras de Estado em que você tivesse padrões de avaliação universais e de reconhecimento da meritocracia e premiação delas. Quer dizer, políticas de governo, não políticas de Estado. Também políticas de Estado e não políticas de governo, o contrário. E nós estamos agora temos a agenda do século XXI, que é a agenda do experimentalismo. Quer dizer, você ser capaz de fugir daquilo que o Mangabeira chama de a escolha entre o fordismo administrativo, o provimento pelo Estado de serviços públicos como saúde e educação padronizados de baixa qualidade, ou a privatização desse serviço por meio da iniciativa privada que atua com o objetivo curto-prazista de lucro. Quer dizer, entre essas duas alternativas, surge uma terceira alternativa, do Estado preparar, capacitar e financiar a própria sociedade para que ela possa prestar esse serviço. Às vezes em parceria com o Estado, às vezes em parceria com a iniciativa privada. Essa é a agenda do século XXI. Nós precisamos completar essa agenda conjuntamente. Não podemos uma primeiro, a do século XIX primeiro, a do século XX. Não, as três juntos. Então, responder a questões como essas, concretas, com imaginação. E como é que você faz isso? Isso também é importante, esse registro, do ponto de vista do método do trabalho do Mangabeira na SAI, que eu acho que foi muito inovador e, inclusive, no âmbito do governo, reconhecido como uma contribuição. Quer dizer, a ideia é o seguinte, você faz um mapeamento extensivo de uma determinada área, todos diagnosticando os principais problemas e todas as soluções pensadas nos mais diferentes matizes teóricos e políticos, ideológicos. Depois disso, você debate com os representantes dessas ideias contrastantes conjuntamente e extrai desse debate uma ideia alternativa a essas ideias que estão colocadas e estaciona do lado, coloca do lado e deixa para que o poder político, no caso o presidente da República ou os outros ministros das outras áreas, escolha qual modelo adotar. Foi assim que, por exemplo, o trabalho da Secretaria de Assuntos Estratégicos ocorreu no que diz respeito à Amazônia. Identificou qual é o principal problema na Amazônia. O principal problema na Amazônia é o problema fundiário, a mãe de todos os problemas. Apenas 4% das terras da Amazônia são reguladas. Se você tem 96% da propriedade fundiária sem posse, você não tem condições de realizar absolutamente nada. O Estado não pode fazer nada. Porque não sabe de quem é aquilo. Nenhum tipo de política de crédito, nem mesmo a policial, que muitos defendem, pode ser, de fato, efetivada, na medida em que você não sabe de quem é o proprietário daquilo. Tem uma
Então, isso é uma questão de puro bom senso, né? Mas que é, evidentemente, marcado por interesses e por ideais, como todos os grandes temas que marcam as decisões políticas, né? E gerou, como você disse, grande controvérsia. Mas isso foi um exemplo, quer dizer, nós não chegamos lá na Secretaria à ideia de que o principal problema da Amazônia a ser atacado, a mãe de todos os outros problemas era o problema fundiário, do nada. Isso foi um longo processo de exame, de se debruçar sobre os grandes problemas da Amazônia, com os especialistas, com as lideranças, com os políticos, enfim, com os cientistas, uma grande mobilização em prol da região, que até mesmo os adversários do Mangabeira, no que diz respeito às suas propostas, reconhecem que ele foi capaz de fazer essa mobilização. A Amazônia nunca esteve no centro do debate nacional e, em certo momento, acabou, por conta desse esforço de ação, no sentido que você estava me perguntando, da experiência, acabou resultando nessa condição. Então, eu acho que o que caracteriza a relação entre a teoria do Mangabeira e a sua prática é a disposição intrinsecamente prática dela, quer dizer, o apelo à tese moderna de que o mundo é aberto à sua transformação. O Mangabeira, no que diz respeito à sua ação política, leva a sério sua tese teórica de que a sociedade é um artefato. Acho que essa é a lição que fica entre o intelectual e o político. Se tem uma coisa que a biografia do Mangabeira jamais poderá ser acusada de ter deixado uma lacuna, é essa interação entre uma teoria que diz que a sociedade é um artefato e a ação política que busca reconstruir essa sociedade. Agradecer, finalizar então nossa sessão de hoje, a contribuição do professor Sávio e a polêmica, o esforço positivo, né, de trazer a nós o pensamento de Mangabeira Unger, ainda pouco conhecido no Brasil, inclusive a trajetória dele no Ministério, as propostas que foram implementadas, que ainda estão em curso. Eu acho que nós estamos coroados de êxito, né, com o final desse ciclo de debates, com o pensamento do Mangabeira Unger e com a presença do professor Sávio. Eu aqui, Newton Soares de Souza, né, fui mediando esses debates e coordenei o projeto, aqui recebido pela Casa de Oliveira Viana, a nossa diretora Patrícia Araújo, que esteve aqui apoiando as atividades, patrocínio da Funarge e o apoio do Instituto de Sociologia do Rio de Janeiro e da TV Comunitária do Rio de Janeiro.